E eu preciso quebrantar o meu coração de uma forma profunda. Gostaria de ler um texto, e não se assuste com a referência, é 2 Reis, capítulo 5. Vou pedir um pouquinho de paciência, não vou ser longo, mas também não vai ser tão rapidinho. 2 Reis, capítulo 5, tem muita coisa que dá para tirar desse texto, mas eu queria tirar algo específico. Wenner, eu não sei se eu botar aqui assim no microfone, sai o áudio? Tentar botar aqui um pedacinho de uma música que me tocou muito meu coração ontem. 2 Reis 5 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Então, importante aqui, não era judeu, era estrangeiro, comandante do exército do rei da Síria, tá bom? Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém, ele era o quê? Leproso. Tá? Uma doença seríssima até hoje. Hoje é a hanseníase, né? Faz as pessoas ficarem mutiladas. Então, naquele tempo, a pessoa leprosa, ela morava num lugar separado. E era praticamente execrada da comunhão. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Vou repetir. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, aqui já é uma judia agora, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de quem? De Naamã. Então aqui foi levada uma escrava de Israel, judia, para servir um povo estrangeiro. Disse ela à sua senhora, olha só o que ela fala: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Essa menina, ela estava lá para fazer o quê? Para curtir uma viagem de férias? Para ser tratada como uma princesa, uma rainha? Esse é o ponto de um coração quebrantado. Esse é um ponto de alguém que não está ali querendo exercer justiça. Tomara que esse homem morra e me mandem de volta para a minha terra e para a minha parentela. Acho que seria o que eu pensaria, assim, no meu coraçãozinho mal. De repente, passe lepra para a mulher dele também e morra os dois. E eu volte para a minha família. Seria muito aberrante pensar algo assim? Na condição que ela estava? E ela sendo judia, eu sou filha de Deus Altíssimo, filha de Abraão, de Isaac e Jacó. E começar a exigir os direitos dela, né, William? Começar a exigir os direitos dela, de ser de Israel. E estar presa, cativa para servir. E será que o meu coração é assim? Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu não recebe o comandante, o homem importante que mandou uma carta para o rei. Ele manda um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão,
e a tua carne será o quê? Restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, o que é que ele reage? Como é que ele reage? Muito se indignou. Por quê? Olha o que ele fala. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O que é que foi ferido aqui nesse leproso? O orgulho. O cara sai lá, viaja longo, pega um monte de recursos financeiros, rico, vai fazer uma proposta lá para o profeta. Quando o profeta dá a proposta sem exigir nada, ele não gosta, porque se sentiu humilhado. Quantas vezes nós nos sentimos humilhados? E a partir daí queremos fazer justiça. Queremos falar com alguém o quanto fomos humilhados. É ou não é? Esses dias mesmo, estava com uns irmãos tratando algumas situações, e uma das frases que saiu audivelmente da boca do irmão foi: mas eu me senti muito humilhado. Quando ele falou isso, brilhou uma luz enorme na minha frente. Eu falei, agora pronto, agora está perfeito. Tudo que a gente precisava. Eu olhei para o irmão, muito tranquilinho, e falei assim, meu irmão, você tem algum problema em ser humilhado? Porque quando você diz, mas eu fui humilhado, você não está falando algo que Jesus falaria. Porque Jesus veio e foi muito mais humilhado do que essa humilhação que você está passando. E o Senhor, lá em Isaías 53, fala, ao Senhor agradou moê-lo. Moê-lo também está embutido humilhado, amém? Porque nós somos humilhados, nós somos moídos. E dói, irmãos, dói. Sabe aquela dorzinha que vai lá dentro, assim? Principalmente quando é de alguém pertinho, né? Ser humilhado por um cara que está longe da minha família, longe da minha casa, fala o que quiser. Mas quando é alguém próximo, alguém mais perto, um amigo, um irmão, um esposo, um filho, um pai, uma mãe, dói lá no íntimo, é uma dor esquisita. E Naamã sentiu essa dor. Ele sentiu essa dor, a ponto de essa dor da humilhação se tornar maior do que a lepra. O cara viajou por causa da lepra, mas tinha uma doença muito maior, um coração orgulhoso. É pior do que a lepra. Versículo 12. Não são porventura, aí ele queria já negociar, dar sugestões na cabeça dele, ele com ele mesmo. Vozes da minha cabeça, né? Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Será que muitas vezes não agimos assim, até mesmo com Deus? Deus, por que tinha que ser assim? Por que não poderia ser assado? Ah, porque o conselho foi esse, não poderia ter sido outro. E saímos indignados, seja com Deus, seja com nossos irmãos. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Olha a simplicidade, gente, do que era para ele fazer. E às vezes a gente se complica no simples, por causa de um coração soberbo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos,
porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Aqui a postura de um homem de Deus, Eliseu. Eliseu em momento algum cobiçou, desejou algo que não fosse o Senhor que estivesse dando a ele. Coração no lugar, gente, era muita riqueza, né? Quando a gente viu ali no início, prata, ouro, vestes festivais, deviam ser vestes muito pomposas. Eliseu não se encantou, Eliseu não se importou. Ele disse: olha, eu só estou aqui para fazer a vontade do meu pai. Não estou aqui objetivando ganhar nada em troca. Aquilo que Deus quiser me dar, Ele vai me dar. Aquilo que tiver de ser meu, será meu. Amém? E aí, aqui em Lucas, só para fechar esse raciocínio, vamos teletransportar para Lucas 6. Jesus, ele fala do que ele vive, amém? E as bem-aventuranças em Mateus são lindas, maravilhosas, mas Lucas também traz algumas questões sobre as bem-aventuranças. Eu queria pontuar apenas algumas, porque aqui a gente vai lendo esses textos de Lucas 6, e a gente vai vendo o coração de Jesus. O quanto Jesus é humilhado pelas suas próprias palavras. Ele se coloca nesse lugar. E ele vai viver isso mais à frente, né? 2 anos e meio depois ele está lá, passando por tudo isso que ele fala aqui. Versículo 27. Vamos ler juntos, versículo 27 e 28. Digo-vos, porém, vamos lá, todo mundo? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Aí. Que palavra é essa, irmãos? Isso veio da onde? Isso não é palavra de natureza humana. Isso não cabe em nós. Isso cabe em Jesus. E Jesus em nós é a esperança da glória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu vou amar o meu inimigo se eu não aguento olhar na cara de um abençoado de um irmão da igreja? Como eu vou amar o meu inimigo se tem uma pessoa conhecida passando e eu procuro passar pelo outro lado? Estou longe do reino dos céus. 29. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a ele. Imagina se nós vivêssemos esse versículo 31. Acabaram todos os problemas, né? Os pastores iam viver apenas para louvar a Deus, não ia precisar ficar resolvendo demandas de irmãos nenhum, não é verdade? As famílias seriam felizes, a esposa tratando o marido como ela quer ser tratada, o esposo tratando o marido como ela quer ser tratado, os filhos tratando os pais como eles gostariam de ser tratados e vice-versa. Aleluia! Há esperança para nós ou não? Vamos ter que chegar no céu para viver isso aqui? Se o céu é aqui, começa encontrando Jesus, porque se o céu tira Jesus, acabou o céu, irmãos. Acabou o céu. Se no inferno Jesus está lá, eu quero estar lá, ou não? 32. Se você ama apenas quem te ama, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa?
Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai. Fala comigo, amai. Amai. Não, esse amor aí eu não quero não. Fala assim, amai. Porém, os vossos inimigos. Você fala comigo essa frase toda. Amai, porém, os vossos inimigos. Vamos de novo? Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem. Vamos lá? Fazei o bem. Emprestai, sem esperar nenhuma paga. Repita, será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Se você não faz isso, você não é filho do Altíssimo. É uma lógica, né? Meio lógico o negócio, mas se eu não tenho esse coração, se eu não encontrar esse coração, eu sou apenas um religiosão aqui, cantando lá, 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 lá. Aí eu não olho para o meu irmão, eu não amo, eu não amo, eu não tenho receio de não receber algo que eu emprestei, não sei perder, sou justiceiro, gosto de falar mal do irmão. Se alguém me fala mal, eu já vou lá no Ilha, fulano está falando isso de mim. Ah, porque falaram assim de mim? Deixa falar! A pessoa já pecou lá, tu quer pecar aqui também? E você que está ouvindo alguém falar, você está sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas, tá bom? Temos falado muito sobre isso. Então não julgue. Você quer ser filho de Deus Altíssimo? Eu preciso voltar a esse lugar que o William está falando aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer ouvir essa musiquinha aqui, rapidinho. Vamos ver se eu consigo. E o meu orgulho descer comigo. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Eu ouvi assim ontem umas 20 vezes, eu acho. Porque o meu coração é soberbo. Não é ler o Sermão do Monte que vai fazer meu coração ser quebrantado. Não é estar aqui reunido com vocês que vai fazer meu coração ser quebrantado. É eu conhecer Jesus. É eu conhecer Jesus profundamente. Salmos 91, 14 fala: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Se não temos conhecido Jesus, não vamos passar de religiosos cumprindo lei, doutrina, querendo saber qual é a nova regra para aplicar. Mas se eu conheço Jesus, eu vou amar as pessoas. Eu vou amar a minha vizinhança. Eu vou amar os meus irmãos. Eu vou sofrer o dano. Eu vou sofrer a injustiça. Eu não vou agir por justiça própria. Então esse texto, esse louvor tem falado muito ao meu coração.
tanto o texto de Reis quanto o texto do Novo Testamento lá em Lucas, o quanto o coração de Jesus é livre. Jesus foi o homem mais livre que andou nesta terra. Jesus foi o homem mais feliz que andou nesta terra, sofrendo dano, sofrendo humilhação, sendo insultado, perseguido por aqueles por quem ele veio morrer. Então não é fácil, estou falando que é fácil, dói, e dói mesmo, porque cruz dói, a cruz é dolorosa. Jesus não te convidou para sentar num sofá e assistir um filme, Jesus te chamou para tomar a sua cruz. E a minha oração tem sido: Senhor, quebra o meu orgulho. Diante de você está aqui um homem cheio de orgulho. Eu quero aprender a me compadecer das pessoas, a deixar meu coração no devido lugar, a receber uma resposta atravessada e ficar tranquilo e dizer amém, Deus te abençoe. E aprender a ouvir a Deus para saber qual é a resposta, se tem que ser dada ou não. Aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, porque de regra e de lei a gente já está farto. Que Deus abençoe você, era isso que eu gostaria de compartilhar.